Sabe aquela sensação de ser invisível na sua própria família? De ouvir seu pai dizer na frente de todos que seu trabalho não é coisa séria? Eu passei anos engolindo isso. Até o dia em que coloquei um contrato de 50 milhões de reais na mesa da sala de jantar. E não era um contrato qualquer. Era a compra da empresa dele. Se você já foi subestimado por quem deveria acreditar em você, fica até o final dessa história. Porque o que aconteceu depois desse almoço de domingo mudou minha família para sempre. E eu gravei tudo. O cheiro de picanha na churrasqueira invadia a varanda da casa em Alphaville, enquanto eu estacionava meu Civic na entrada. Era domingo, 3 da tarde, e o ritual semanal da família Santos estava em pleno andamento. Minha mãe, Silvia, organizava as saladas na cozinha. Minha irmã Beatriz ajudava a arrumar a mesa externa. E meu pai, Eduardo Santos, comandava a churrasqueira com a mesma autoridade com que dirigia reuniões na construtora Santos em Associados há 32 anos. Eu tinha 32 anos também, a mesma idade da empresa. Meu pai gostava de dizer que nascemos juntos, eu e o negócio da família. O que ele nunca mencionava é que apenas um de nós dois tinha sido levado a sério ao longo dessas 3 décadas. Carol. Beatriz acenou da varanda, o cabelo preso num rabo de cavalo. Chega aqui, preciso te contar uma coisa. Peguei minha bolsa do banco de trás. Dentro dela, uma pasta discreta continha documentos que eu vinha carregando há 3 semanas, esperando o momento certo. Ou talvez a coragem certa. A distinção entre as duas coisas tinha se tornado nebulosa. Oi, Bia. Abracei minha irmã no portão. Que cara é essa? Ela olhou para trás, certificando-se de que ninguém nos ouvia. O pai está impossível hoje. A reunião com os sócios foi um desastre na sexta. Acho que as coisas estão piores do que ele admite. Eu sabia exatamente o quão piores as coisas estavam. Sabia que a construtora tinha perdido 3 licitações importantes nos últimos 6 meses. Sabia que 2 sócios minoritários queriam sair. Sabia que o fluxo de caixa estava comprometido e que meu pai tinha recusado 2 propostas de fusão porque considerava os valores ofensivos. Eu sabia de tudo isso porque nos últimos 18 meses, minha empresa tinha comprado, através de veículos de investimento discretos, as participações de exatamente esses 2 sócios minoritários descontentes. Eu não sabia apenas o estado da construtora Santos em Associados. Eu era, tecnicamente, a 2ª maior acionista dela. Meu pai não tinha a menor ideia. Vamos lá dentro. Bia me puxou pelo braço. A mãe fez aquela farofa que você gosta. A sala de jantar da casa dos meus pais era um museu não oficial da construtora. Fotos emolduradas mostravam edifícios construídos ao longo das décadas, conjuntos residenciais nos anos 90, shopping centers nos anos 2000, condomínios de luxo na última década. Em cada foto, meu pai aparecia com capacete amarelo e sorriso orgulhoso. Em nenhuma delas eu aparecia. Isso não era acidental. Carol, filha. Minha mãe me abraçou na cozinha, mãos ainda molhadas de lavar alface. Você está magra? Está comendo direito? Estou ótima, mãe. Retribuí o abraço. Só trabalho demais. Esse seu trabalho de consultoria. Ela balançou a cabeça. Não sei como você aguenta ficar no computador o dia inteiro. Seu pai diz que é trabalho de escritório, que você não vê o resultado concreto das coisas. Respirei fundo. Meu pai dizia muitas coisas sobre meu trabalho. Nenhuma delas correta. O trabalho está indo bem, mãe. Muito bem, na verdade. Que bom, filha. Vai lá fora cumprimentar seu pai. Ele estava te esperando. Eduardo Santos tinha 1,75 m de altura, cabelos grisalhos penteados para trás e mãos grandes marcadas por décadas de apertar a mão de fornecedores, clientes e funcionários. Ele usava a camisa polo azul da construtora mesmo aos domingos, como se o uniforme fosse parte da sua identidade. Carol. Ele acenou com a espátula quando me viu. Chegou tarde. A carne já está quase pronta. Trânsito na Castelo, pai. Beijei seu rosto. Precisa de ajuda? Não. Churrasqueira é serviço de homem. Ele virou um pedaço de picanha. Como está o trabalho? Ainda fazendo aquelas consultorias para empresas pequenas? Essa era a versão dele do meu trabalho. Carol, a filha que tinha estudado administração na FGV, feito MBA na Fundação Dom Cabral, mas que escolheu trabalhar como consultora independente em vez de entrar na construtora da família. Na narrativa do meu pai, eu fazia apresentações em PowerPoint para pequenos negócios e ganhava um salário modesto, mas suficiente para uma mulher solteira.
A realidade era ligeiramente diferente. O trabalho está bom. Mantive o tom neutro. Fechamos alguns projetos importantes esse ano. Projetos! Ele sorriu, mas havia condescendência no sorriso. Na construção civil, a gente não fala em projetos. A gente fala em obras, coisas concretas. Aço, concreto, terraplanagem. Coisas que você pode ver e tocar. Entendo, pai. Você deveria ter aceitado minha oferta, Carol. Ele colocou mais carne na churrasqueira. Trabalhar na construtora, aprender o negócio de verdade. Mas você quis esse caminho de consultoria, trabalho de escritório, essas coisas modernas que ninguém sabe direito o que é. Eu tinha ouvido essa conversa centenas de vezes. No início doía. Depois apenas irritava. Agora quase me fazia sorrir, porque eu carregava na bolsa a prova física de que meu pai não entendia absolutamente nada sobre meu trabalho, mas ainda não era o momento. A mesa está pronta. Silvia chamou da varanda. Nos sentamos todos juntos. Pai, mãe, eu, Beatriz e meu tio Rogério, irmão mais novo do meu pai que trabalhava como gerente de obras na construtora. A conversa inicial foi leve, segura. O time de futebol do meu pai, o projeto de arquitetura que Beatriz estava desenvolvendo, as aulas de pilates da minha mãe. Então meu tio perguntou: Eduardo, e aquela proposta da Almeida? Eles voltaram a procurar você? O garfo do meu pai parou no meio do caminho. Beatriz me lançou um olhar significativo. Voltaram. Meu pai mastigou devagar. Aumentaram a oferta para 12 milhões. 12 milhões de reais pela construtora inteira. Eu sabia que a proposta era real porque tinha acesso aos números. Também sabia que era um insulto. Santos em Associados valia no mínimo 45 milhões em avaliação conservadora. 12 milhões? Tio Rogério assobiou baixo. Está considerando? Não. Meu pai foi categórico. É pouco. Muito pouco. Eles querem comprar para desmontar, pegar nossos contratos e nossa carteira de clientes. Não vou entregar 30 anos de trabalho por essa mixaria. Mas Eduardo... Minha mãe tocou o braço dele. As coisas estão difíceis. Você mesmo disse que os sócios estão pressionando. Os sócios sempre pressionam, é normal. Ele tomou um gole de cerveja. O mercado está ruim para todo mundo, não só para nós. Vamos passar por isso. Beatriz cutucou meu pé por baixo da mesa. Eu sabia o que ela estava pensando. O pai estava negando a realidade. A construtora não estava apenas em dificuldade temporária. Estava sangrando dinheiro, perdendo market share, operando com margens cada vez menores. Pai. Ouvi minha própria voz antes de decidir conscientemente falar. Posso dar uma opinião? Ele me olhou com surpresa. Não era comum eu me meter em conversas sobre a construtora. Claro, filha. Se a situação está realmente difícil, talvez seja a hora de considerar alternativas. Não necessariamente vender, mas talvez trazer investidores, fazer uma reestruturação estratégica, modernizar processos. Silêncio na mesa. Meu pai colocou o garfo no prato devagar. Carol, você está falando de coisas que não entende. Pai, eu trabalho com reestruturação empresarial. É literalmente minha área. Você trabalha com consultoria para pequenas empresas. Ele se inclinou para a frente. Carol, com todo respeito ao seu trabalho, construção civil é outra coisa. É relacionamento com fornecedores, gestão de obra, licitação pública. É coisa complexa que não se aprende em PowerPoint. O sangue subiu para meu rosto. Beatriz estava olhando para o prato. Tio Rogério parecia desconfortável. Minha mãe tinha a expressão de quem já viu essa cena antes. Eu só quis ajudar. Mantive a voz calma. Eu sei, filha. Mas tem coisas que são sérias demais para quem não está no dia a dia. Ele voltou a comer. Você tem seu trabalho, eu tenho o meu. Cada um no seu quadrado. Foi nesse momento que algo dentro de mim se cristalizou. Não era raiva. Não era mágoa. Era uma clareza fria e absoluta de que tinha chegado a hora. Tinha passado 7 anos construindo minha empresa em silêncio. 7 anos ouvindo meu pai diminuir meu trabalho, minha capacidade, minha visão. 7 anos carregando o peso de ser invisível para o homem que deveria ser meu maior apoiador. E agora, eu tinha na bolsa os documentos que provariam, de forma incontestável, exatamente quem eu era e o que eu tinha construído. Na verdade, pai. Levantei e fui até a sala buscar minha bolsa.
Tem uma coisa que você precisa saber. Voltei para a mesa com a pasta de couro na mão. Meu coração batia rápido, mas minhas mãos estavam firmes. Coloquei a pasta sobre a mesa, ao lado do prato de picanha. O que é isso? Meu pai franziu a testa. Abri a pasta e removi um documento de 40 páginas encadernado. Na capa, o logo da minha empresa, Vanguarda Capital Partners. Ao lado, o logo da construtora Santos em Associados. Isso. Coloquei o documento bem na frente dele. É um contrato de aquisição de participação societária no valor de 50 milhões de reais. Meu pai pegou o documento como se fosse algo que pudesse explodir em suas mãos. 50 milhões? Tio Rogério se inclinou para ver melhor. Vanguarda Capital Partners. Meu pai leu em voz alta. Que empresa é essa? É minha empresa, pai. Silêncio. Beatriz deixou o garfo cair no prato. O barulho ecoou pela varanda. Sua empresa? Minha mãe repetiu confusa. Carol, você tem uma empresa? Tenho. Vanguarda Capital Partners é um fundo de private equity especializado em construção civil e infraestrutura. Fundei há 7 anos, começando com capital de um único investidor anjo. Hoje gerenciamos um portfólio de 220 milhões de reais em ativos sob administração. As palavras saíram clínicas, profissionais. Eu tinha ensaiado essa revelação mentalmente centenas de vezes, mas a realidade era diferente. Mais crua, mais definitiva. Meu pai estava folheando o contrato, os olhos percorrendo as páginas rapidamente. Carol, isso aqui diz que você comprou 60% da Santos em Associados. 63%, para ser exata. Apontei para a seção específica. Adquirimos as participações do Carlos Mendes e do Roberto Figueiredo nos últimos 18 meses, através de veículos de investimento separados. As transações foram todas registradas na junta comercial e reportadas conforme exige a lei. Carlos e Roberto venderam suas partes? Tio Rogério estava pálido. Eduardo, você sabia disso? Meu pai parecia incapaz de terminar a frase. Você não sabia porque as compras foram feitas através de holdings intermediárias. Expliquei. É prática comum em private equity. Permite acumular posição sem alarmar o mercado ou a gestão atual. Gestão atual. Meu pai repetiu as palavras como se estivesse tentando entender um idioma estrangeiro. Carol, você está dizendo que você é dona da minha empresa? Tecnicamente, a Vanguarda Capital Partners é a acionista majoritária da Santos em Associados. Você mantém sua participação de 28%, tio Rogério tem 7%, e os funcionários têm 2% através do plano de participação. Beatriz estava me olhando com uma mistura de choque e algo que parecia admiração. Como? Foi a única palavra que meu pai conseguiu articular. Respirei fundo. Era hora de contar a história que eu tinha guardado por 7 anos. Você lembra do Dr. Henrique Castilho, cliente da construtora nos anos 2000, aqueles 3 prédios comerciais em Pinheiros? Meu pai assentiu lentamente. Quando eu saí da construtora, aos 25, depois que você disse na frente de todos os engenheiros que mulher não entendia de obra, eu fui procurar emprego em consultorias. Mandei currículo para todo mundo. McKinsey, Bain, BCG, todas as grandes. Ninguém me chamou. Minha mãe tinha lágrimas nos olhos. Ela não sabia dessa parte. Então eu liguei para o Dr. Henrique. Ele tinha sido gentil comigo quando eu ainda trabalhava aqui. Pedi uma reunião. Apresentei para ele um plano de reestruturação de uma construtora em dificuldade que eu tinha analisado. Não era a nossa, era uma concorrente. Ele ficou impressionado. Henrique Castilho te deu dinheiro? Meu pai perguntou. 500 mil reais, capital semente para fundar a Vanguarda. Em troca de 30% da empresa. Sorri pela primeira vez. Melhor investimento que ele já fez. A participação dele hoje vale aproximadamente 67 milhões. Os números pairaram no ar. 67 milhões. Tio Rogério sussurrou. Usamos aqueles 500 mil para fazer a primeira aquisição. Uma pequena construtora em Campinas que estava à beira da falência. Reestruturamos, modernizamos, profissionalizamos. Vendemos 3 anos depois por 4 milhões e meio. Reinvestimos em 2 outras empresas. E assim fomos crescendo. Peguei outro documento da pasta. Hoje, a Vanguarda tem participação em 7 construtoras pelo Brasil. Todas elas estavam em situação similar a Santos em Associados. Boa reputação, equipe competente,
mas gestão familiar desatualizada e resistente a mudanças. Resistente a mudanças. Meu pai repetiu, e pela primeira vez ouvi algo diferente na voz dele. Não era mais condescendência. Era algo próximo de medo. Pai, Santos em Associados está perdendo dinheiro há 8 trimestres consecutivos. Sua margem operacional caiu de 17% para 4%. Você perdeu 3 licitações importantes porque sua proposta técnica estava defasada. Seus sistemas de gestão são da década passada. Você tem um time bom, mas está gerenciando eles como se ainda estivéssemos em 2005. Cada frase era uma agulhada. Eu via meu pai encolhendo, e uma parte de mim, a parte que ainda era a garotinha que queria a aprovação do pai, sentia dor por isso. Mas a parte profissional, a mulher que tinha construído um fundo de 220 milhões, sabia que era necessário. Você está dizendo que eu sou um gestor incompetente. Não era pergunta. Estou dizendo que você é um gestor de outra era tentando operar num mercado que mudou. Suavizei o tom. Pai, você construiu uma empresa incrível. A reputação da Santos é impecável. Seus clientes te adoram. Seus funcionários são leais. Mas lealdade e reputação não pagam fornecedores quando seu fluxo de caixa está negativo. E você acha que pode fazer melhor? Havia desafio na voz dele, mas também fragilidade. Eu sei que posso, porque já fiz 6 vezes antes. Coloquei sobre a mesa um portfólio com fotos de antes e depois das outras construtoras que a Vanguarda tinha reestruturado. Números, gráficos, depoimentos de funcionários. Essa aqui em Curitiba estava pior que a nossa. 3 meses de atraso em fornecedores. A Vanguarda entrou, trocou o sistema de gestão, renegociou contratos, implementou metodologia ágil em gestão de projetos. Hoje eles têm margem de 14% e acabaram de ganhar a maior licitação da história deles. Meu pai folheava os documentos em silêncio. E o que você quer fazer com a Santos? Beatriz perguntou. Era a primeira vez que ela falava desde a revelação. Olhei para minha irmã, depois para meu pai. Quero salvar a empresa, Bia. Antes que o Almeida compre por 12 milhões e desmonte tudo que o pai construiu. Antes que os funcionários percam seus empregos. Antes que o legado do vovô vire pó. Meu avô, João Santos, tinha fundado a construtora em 1992. Ele tinha falecido 5 anos atrás, mas sua foto ainda estava na parede do escritório. Eu pensava nele todos os dias. Mas para salvar, continuei. Precisamos fazer mudanças. Grandes mudanças. E eu preciso que você, pai, confie em mim. Confie que eu sei o que estou fazendo. Confie que esses 7 anos não foram consultoriazinha de escritório. Foram anos construindo exatamente a expertise necessária para esse momento. Eduardo Santos olhou para mim. Realmente olhou, talvez pela primeira vez em anos. Não para a filha que tinha decepcionado ao escolher outro caminho, mas para a profissional que tinha colocado 50 milhões de reais na mesa da sala de jantar dele. Você realmente construiu tudo isso? Ele perguntou, a voz baixa. Sozinha? Com uma equipe incrível, mas sim, eu construí. Ele olhou para o contrato novamente, depois para o portfólio, depois para mim. Eu não te conheço, Carol. Não era acusação. Era constatação dolorosa. Minha própria filha, e eu não tenho ideia de quem você é. Eu tentei te contar, pai. Várias vezes. Mas toda vez que eu mencionava private equity ou aquisições, você mudava de assunto ou fazia uma piada sobre PowerPoint. Ele fechou os olhos. Porque eu tinha medo. A admissão saiu quase inaudível. Medo de que você fosse melhor que eu. Medo de perder o controle. Medo de... Ele não terminou. Silvia pegou a mão dele. Lágrimas corriam pelo rosto da minha mãe. O sol estava se pondo sobre Alphaville. A picanha esfriava nos pratos. E ali, na mesa de jantar de domingo, minha família estava processando uma verdade que mudaria tudo. Tio Rogério foi o primeiro a falar. Carol, se você assumir a Santos, o que acontece com o Eduardo? A pergunta que todos queriam fazer, mas ninguém tinha coragem. Depende do pai. Olhei para ele. Posso fazer isso de 2 formas. Posso trazer um CEO externo, profissionalizar completamente e oferecer ao pai uma posição de consultor sênior. Ou... Meu pai levantou os olhos. Ou podemos fazer isso juntos. Você continua como CEO, mas com um board ativo que aprova decisões estratégicas. Eu entro como COO
Cuido da reestruturação operacional e a gente transforma essa empresa juntos. Pai e filha. Experiência e inovação. Tradição e modernidade. Você trabalharia comigo? Ele parecia genuinamente surpreso. Depois de tudo que eu disse, de como eu te tratei. Trabalharia, porque apesar de tudo, eu ainda amo essa empresa. E ainda amo você, pai. Mesmo quando você é um babaca teimoso que não consegue admitir que o mundo mudou. Um som estranho saiu da garganta dele. Levou um segundo para eu perceber que era riso. Riso misturado com soluço. Babaca teimoso. Ele balançou a cabeça. Sua mãe vive dizendo isso. Porque é verdade. Sylvia apertou a mão dele mais forte. Eduardo, nossa filha está te oferecendo uma tábua de salvação. E está fazendo isso com mais graça do que você merece. A noite tinha caído completamente. Beatriz acendeu as luzes da varanda. Eu permaneci sentada, o contrato ainda aberto na mesa entre mim e meu pai. Carol. Ele finalmente falou. Eu preciso te fazer uma pergunta, e preciso que você seja honesta. Sempre sou. Se eu disser não, se eu recusar essa parceria, o que você faz? Era a pergunta que eu tinha me feito milhares de vezes durante os últimos 18 meses. Então eu assumo sozinha. Coloco um CEO profissional. Faço a reestruturação do meu jeito. E você fica assistindo de fora enquanto eu salvo a empresa que o vovô construiu. Ele assentiu devagar. Você faria isso? Faria. Porque empresas não sobrevivem com sentimentalismo. Sobrevivem com gestão competente e decisões difíceis. Mas eu preferia muito mais fazer isso com você do que apesar de você. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era desconfortável. Era o silêncio de alguém que está tomando a decisão mais importante da sua vida. Eduardo Santos pegou o contrato e leu novamente, dessa vez com atenção a cada detalhe. Li seu rosto enquanto ele processava os números, as cláusulas, as implicações. Quando ele finalmente olhou para mim, seus olhos estavam vermelhos. Quando você quer começar? Sorri. Segunda-feira de manhã, 8 horas. E pai, traga sua mente aberta, porque as próximas semanas vão ser intensas. Na segunda-feira, às 7h45 da manhã, estacionei meu carro no estacionamento da Santos em Associados pela primeira vez em 7 anos. O prédio comercial de 3 andares na Vila Olímpia não tinha mudado. Mesma fachada de vidro espelhado, mesmo letreiro com o logo da empresa, mesma guarita onde seu Maurício trabalhava há 20 anos. Dona Carol? Seu Maurício me reconheceu imediatamente, mesmo depois de tanto tempo. A senhorita voltou? Voltei, seu Maurício, para ficar. O sorriso dele ocupou o rosto inteiro. Que bênção! Seu avô ficaria orgulhoso. Peguei o elevador até o 3º andar. As portas se abriram para o open space onde trabalhavam 15 funcionários administrativos. As conversas cessaram quando me viram. Todos sabiam quem eu era, mas ninguém esperava me ver ali. Bom dia! Mantive o tom profissional mais amigável. Sou Carol Santos. Para quem não me conhece pessoalmente, sou filha do Eduardo e nova COO da empresa. Teremos uma reunião geral às 9 horas no auditório. Caminhei direto para a sala da presidência. Meu pai já estava lá, sentado atrás da mesa de mogno que tinha sido do meu avô. Ele usava terno cinza, gravata azul escura, e havia algo diferente no rosto dele. Cansaço, talvez. Ou resignação. Bom dia, pai. Carol. Ele acenou para a cadeira na frente da mesa. Passei a noite acordado lendo os documentos que você deixou ontem, seu plano de reestruturação. Eu tinha enviado por e-mail, às 11 da noite de domingo, um documento de 80 páginas detalhando cada etapa da transformação que eu pretendia implementar. E é assustador. Ele soltou o ar. Demissões, mudança de fornecedores, novos sistemas, treinamentos intensivos. Carol, metade dessas pessoas trabalham aqui há mais de 10 anos. São família. Pai, olha o relatório na página 43. Empurrei uma cópia impressa pela mesa. Nenhuma demissão de funcionários operacionais ou técnicos. 0. Todas as pessoas que trabalham diretamente nas obras ou no escritório permanecem. O que muda é a estrutura gerencial intermediária. Ele folheou até a página. 3 gerentes de projeto. Que têm desempenho consistentemente abaixo da média geram retrabalho.
e custam à empresa em média R$ 200 mil por ano em ineficiência. Completei. Vamos oferecer pacotes de desligamento generosos, cartas de recomendação e apoio na recolocação. Mas sim, eles precisam sair. Um deles é o Marcelo. Trabalha aqui desde 1996. E há 4 anos está desmotivado, gerenciando mal os projetos e criando conflitos com a equipe mais jovem. Olhei nos olhos dele. Pai, você sabe que estou certa. Você só não quer ser quem toma essa decisão. Ele recostou na cadeira. Quando você ficou tão... dura? Não sou dura. Sou profissional. Há diferença. Ser dura seria demitir sem pacote justo, sem explicação, sem apoio. Ser profissional é reconhecer que algumas pessoas não crescem com a empresa e que mantê-las é injusto com todos os outros funcionários que carregam o peso extra. A porta se abriu. Beatriz entrou com uma bandeja de café. Achei que vocês precisassem disso. Ela serviu para os dois. A sala de reuniões está cheia. Acho que a notícia vazou. Que notícia? Perguntei. Que você comprou a empresa. Os funcionários estão comentando. Alguns estão com medo, outros curiosos. E tem 2 repórteres da Construção Mercado na recepção querendo entrevista. Olhei para meu pai. Como você quer lidar com a imprensa? Como eu quero. Ele pareceu surpreso. Carol, você que está comandando isso. Estamos comandando juntos. Lembra da conversa de ontem? Decisões estratégicas em conjunto. Algo passou pelo rosto dele. Alívio, talvez. Ou gratidão. Então sugiro que façamos uma nota oficial. Ele pensou por um momento. Anunciando investimento de capital novo através da vanguarda, reestruturação estratégica para crescimento, manutenção da equipe atual. Mostramos que é evolução, não ruptura. Perfeito. Sorri. Bia, você consegue redigir isso e enviar para aprovação antes das 9? Minha irmã assentiu. Consigo. Mas, Carol, tem outra coisa. O Paulo Almeida ligou. Quer reunião urgente. Paulo Almeida. Dono da Almeida em Filhos, a construtora que tinha oferecido 12 milhões pela Santos. Também um dos empresários mais predatórios do setor, conhecido por comprar concorrentes em dificuldade e desmontá-los para absorver os contratos lucrativos. Quando ele quer a reunião? Hoje. 2 da tarde. Ele já está vindo para cá. Meu pai e eu trocamos olhares. Deixa comigo. Falei. Pai, você participa se quiser, mas talvez seja melhor eu lidar com o Almeida sozinha dessa vez. Ele hesitou, então assentiu. Está bem. Mas Carol? Cuidado. Paulo é cobra. Não aceita perder negócio de boa. Às 9 horas em ponto, o auditório da Santos em Associados estava lotado. 53 funcionários sentados, em pé, encostados nas paredes. Engenheiros, arquitetos, administrativos, equipe de vendas. Todos em silêncio, esperando. Subi ao pequeno palco. Meu pai estava sentado na primeira fileira, ao lado do tio Rogério e de Beatriz. Bom dia a todos. Meu nome é Carol Santos. Alguns de vocês me conhecem de anos atrás, quando eu trabalhava aqui. Outros só me conhecem como filha do Eduardo. Hoje, estou aqui em outra função, como COO da Santos em Associados e representante da Vanguarda Capital Partners, que agora é acionista majoritária desta empresa. Murmúrios percorreram a sala. Sei que vocês têm perguntas e preocupações, então vou ser direta. Sim, houve mudança no controle acionário. Não, isso não significa demissões em massa. Não vamos desmontar a empresa ou mudar radicalmente o que fazemos bem. O que vamos fazer é profissionalizar, modernizar e crescer. Levantei a mão quando vi pessoas querendo falar. Deixem eu terminar. Nos próximos 30 dias, implementaremos novo sistema de gestão de projetos, treinamento intensivo em metodologias ágeis, renegociação com fornecedores principais e reestruturação da área comercial. Alguns gerentes serão desligados com pacotes justos. Novos profissionais serão contratados. E cada um de vocês terá avaliação individual de desempenho e plano de desenvolvimento. Avaliação de desempenho? Uma voz no fundo. Era Marcelo, um dos gerentes que eu sabia que seria desligado. Isso significa que estamos todos sob ameaça. Significa que pela primeira vez esta empresa terá critérios objetivos de performance. Respondi calmamente.
Não amizade com o dono, não tempo de casa, não quem joga futebol com quem no fim de semana. Competência, resultados, colaboração. Esses são os critérios. E quem julga essas competências? Marcelo cruzou os braços. Uma menina que passou 7 anos fora e acha que sabe tudo? O clima na sala ficou tenso. Meu pai se mexeu no assento, pronto para intervir. Mas eu não precisava de proteção. Marcelo, posso te fazer uma pergunta? Pode. Qual foi a margem de lucro do seu último projeto? Silêncio. Não sabe? Insisti. E quanto tempo de atraso teve? Quantas horas extras não planejadas? Qual foi o índice de retrabalho? Ele não respondeu. Eu sei, disse suavemente. Margem negativa de 3%. 47 dias de atraso. 1.230 horas extras não orçadas. 22% de retrabalho. Esses números custaram à empresa R$380 mil em prejuízo. Você lembra disso? Porque eu tenho os relatórios aqui. Tirei um tablet da bolsa e coloquei os números na tela grande. Não estou aqui para humilhar ninguém, Marcelo. Mas sim, sou eu quem julga a competência. Porque, diferente de você, eu sei exatamente onde esta empresa está sangrando dinheiro e tenho o plano para consertar. Ele saiu da sala batendo a porta. Ninguém mais questionou. Outras dúvidas? Olhei ao redor. Podem ser honestos. Prefiro responder agora do que deixar especulação correr. Uma engenheira levantou a mão. Júlia, formada há 3 anos, que eu sabia ser uma das melhores da equipe. Carol, você mencionou crescimento. Isso significa novos projetos? Novas contratações? Sim. Nossa meta é aumentar o faturamento em 35% nos próximos 12 meses. Isso significa pelo menos 10 novas vagas técnicas, expansão da área comercial e possível abertura de escritório regional em Belo Horizonte. Os rostos na sala mudaram, de defensivos para interessados. Investimento em equipamento? Outro engenheiro. Nossos laptops estão defasados, os softwares de modelagem são versões antigas. R$250 mil em upgrade tecnológico nos próximos 60 dias. Confirmei. Isso inclui estações de trabalho novas, licenças atualizadas de AutoCAD e Revit e treinamento em BIM para toda a equipe técnica. Agora tinha a atenção completa deles. Vocês construíram uma empresa sólida com ferramentas do século passado. Continuei. Imaginem o que podem fazer com recursos adequados. É nisso que estou apostando. Não na minha capacidade, mas na de vocês quando tiverem suporte apropriado. A reunião terminou com energia diferente. Ainda havia ceticismo, mas também esperança. E esperança era tudo que eu precisava para começar. 14h. Paulo Almeida chegou na recepção como se fosse dono do lugar. 60 anos, terno italiano, cabelo grisalho impecável e sorriso que não chegava aos olhos. Carol Santos. Ele estendeu a mão. Ouvi muito sobre você. A filha prodígio que comprou a empresa do papai. Ignorei o tom condescendente. Paulo, obrigada por vir. Vamos para a sala de reuniões? Sentamos um de frente para o outro na mesa de vidro. Ofereci café, ele recusou. Vou direto ao ponto. Ele abriu a pasta. Eu tinha acordo encaminhado com seu pai para a compra da Santos. 12 milhões. Sua intervenção complicou isso. Não houve intervenção. Houve aquisição legal de participação societária através de transações privadas. Semântica. Ele acenou com a mão. O fato é que você atravessou um negócio que estava praticamente fechado. Um negócio que subavaliava a Santos em 73%. Respondi. Paulo, você estava oferecendo 12 milhões por uma empresa que vale no mínimo 45. Não era negócio, era roubo. O sorriso dele ficou mais afiado. Negócios são sobre aproveitar oportunidades. Eduardo estava desesperado. Eu estava disposto a ajudar. Ajudar a desmontar uma concorrente e ficar com os contratos dela. Coloquei os documentos na mesa. Tenho o seu plano de integração aqui. Fascinante leitura. Especialmente a parte sobre demitir 80% da equipe e transferir os projetos lucrativos para sua empresa. A expressão dele endureceu. Como você conseguiu isso? Você subavaliou o Carlos Mendes. Quando eu comprei a participação dele, ele estava muito feliz em compartilhar as conversas que teve com você, incluindo os documentos confidenciais que você mostrou, achando que ele estava do seu lado. Paulo ficou em silêncio por um longo momento. Carol,
Você está entrando num jogo que não conhece. Construção civil em São Paulo é ambiente hostil. Tem política, tem relacionamento, tem forma de fazer as coisas. Você, com seu fundinho de investimento, pode ter dinheiro, mas não tem conexões, não tem histórico. Tenho 6 empresas operando com sucesso em 4 estados. Mantive o tom neutro. Tenho relacionamento com os 3 maiores bancos de investimento do país. Tenho assento no conselho da Sebic. E tenho capital para comprar você 3 vezes se eu quiser. Isso não era exagero. A Vanguarda tinha realmente capacidade financeira para adquirir a Almeida em Filhos. Você está me ameaçando? Ele se inclinou para a frente. Estou estabelecendo fatos. Você tentou se aproveitar da situação da minha família. Não funcionou. Agora você pode aceitar que a Santos não está mais disponível, ou pode continuar tentando me intimidar e descobrir o quão desconfortável eu posso tornar a vida da sua empresa. Desconfortável como? Sorri. Paulo, você tem 2 projetos em São José dos Campos que dependem de aprovação da prefeitura. Aprovação que está travada há 3 meses. Sabe por quê? Porque faltam documentações técnicas específicas que deveriam ter sido apresentadas. Documentações que, curiosamente, eu tenho cópias aqui. Coloquei um envelope na mesa. Eu poderia enviar essas cópias com análise detalhada das irregularidades para os órgãos competentes, ou poderia simplesmente arquivar e nunca mais tocar no assunto. Sua escolha. O rosto dele ficou vermelho. Isso é extorsão. Não, extorsão seria pedir algo em troca. Estou apenas sugerindo que seria do interesse de ambos manter relacionamento profissional cordial. Não somos inimigos, Paulo. Somos concorrentes. E concorrentes inteligentes sabem quando recuar. Ele pegou o envelope, verificou o conteúdo e seu rosto ficou mais pálido. Como você conseguiu isso? O mesmo jeito que consegui comprar 60% da Santos sem você saber. Levantei. Agradeço a visita, Paulo. Não preciso acompanhá-lo até a saída. Ele saiu sem dizer mais nada. Quando voltei para minha nova sala, haviam montado um escritório provisório para mim no 2º andar, encontrei Beatriz me esperando. Você acabou de fazer inimigo do Paulo Almeida. Ela disse. Já éramos inimigos. Agora ele só sabe disso. Carol. Bia se sentou. Posso te perguntar uma coisa? Sempre. Por que você está fazendo tudo isso? Você já é rica, tem sua empresa, não precisa da Santos. Por que voltar? Por que aguentar o pai, a família, as complicações? Olhei pela janela. Lá embaixo, caminhões da construtora carregavam material para obras. O logo da Santos nas laterais. Você lembra quando o vovô faleceu? Beatriz assentiu. No velório, ele me chamou de lado. Estava muito doente, mal conseguia falar. Mas ele me deu uma carta. Disse para eu abrir quando chegasse a hora certa. Eu carreguei essa carta por 5 anos sem abrir porque não sabia quando seria a hora certa. E abriu? Semana passada. Peguei a carta da gaveta. Quer ler? Passei o envelope amarelado para minha irmã. Ela leu em silêncio, os olhos enchendo de lágrimas. A carta do vovô João era simples. Poucas linhas em caligrafia trêmula. Carol, minha neta. Se você está lendo isso é porque chegou o momento. Eu sempre soube que você tinha o que Eduardo perdeu. A coragem de mudar. Meu filho é bom homem, mas tem medo do novo. Você não tem. Salva nossa empresa, Carol. Não pelo dinheiro, pela história, pelas pessoas, por tudo que construímos. E salva seu pai de si mesmo. Ele precisa de você mais do que admite. Com amor, seu vovô. Ele sabia. Beatriz sussurrou. Vovô sabia que você seria a salvação da empresa. Ele apostou em mim quando ninguém mais apostava. Guardei a carta de volta. Agora estou honrando essa aposta. Meu celular tocou. Número desconhecido. Carol Santos. Dona Carol? Voz masculina, nervosa. Meu nome é Fernando Ribeiro. Sou engenheiro de obras na Santos. Estou ligando porque... Bem, tem uma coisa acontecendo na obra do Morumbi que a senhora precisa saber. O que aconteceu? O Marcelo, aquele gerente que saiu da reunião hoje de manhã, ele voltou para a obra à tarde e está dizendo para a equipe que a senhora vai demitir todo mundo, que vai trazer gente de fora, que a empresa vai virar uma terceirizada. Fechei os olhos. Claro, um funcionário descontente sabotando a transição. Fernando, onde você está agora? Na obra. Praticamente toda a equipe está aqui, tem reunião marcada agora às 5.
O Marcelo está convocando o pessoal para paralisar os trabalhos amanhã em protesto. Olhei o relógio. 4h43. Fernando, pode segurar essa reunião por 20 minutos? Diga que houve um problema com o fornecedor, qualquer coisa. Só preciso de 20 minutos. Consigo tentar, mas... 20 minutos. Confio em você. Desliguei e peguei as chaves do carro. Bia, fala pro pai que vou na obra do Morumbi. Urgente. Quer que eu vá junto? Não. Quero que você fique aqui e prepare demissão formal do Marcelo. Causa justa por sabotagem e insubordinação. Vai precisar ser rápido e impecável juridicamente. Desci as escadas correndo. A obra do Morumbi era um condomínio residencial de alto padrão em fase final de acabamento. 23 funcionários estavam reunidos no canteiro quando cheguei, às 5h09 da tarde. Marcelo estava no centro, discursando. E é isso que vai acontecer. Ela vai trazer pessoal de fora, fazer tudo automatizado e nós vamos sobrar. 30 anos de lealdade não significam nada para essa gente que só pensa em lucro. Marcelo. Minha voz cortou o discurso dele. Todos se viraram. Desci do carro e caminhei até o centro do grupo. Carol. Ele não esperava me ver ali. Viemos discutir. Você veio instigar uma paralisação baseada em mentiras. Interrompi. Mas já que convocou essa reunião, vamos aproveitar. Todos aqui, sentem por favor. Apontei para os bancos de obra. Hesitantes, os funcionários se sentaram. Marcelo ficou em pé. Primeira coisa, ninguém aqui vai ser demitido por causa de automação ou terceirização. Alguém viu nos documentos que apresentei hoje de manhã alguma menção a isso? Silêncio. Alguém ouviu eu falar em demissões de equipe operacional? Mais silêncio. Então vou ser cristalina. 3 gerentes vão ser desligados. 3. Por baixa performance comprovada em números, não por opinião. O Marcelo é um deles. Ele sabe disso. Sabe que os números dele são ruins. E ao invés de aceitar com profissionalismo, decidiu tentar sabotar a transição assustando vocês. Olhei para os rostos ao redor. Trabalhadores honestos, preocupados com emprego e família. Vocês são a espinha dorsal desta empresa. Continuei. Sem vocês, não existe Santos. Eu não vim aqui para destruir isso. Vim para dar a vocês ferramentas melhores, salários justos e ambiente onde competência vale mais que puxa-saquismo. Bonito discurso. Marcelo zombou. Mas no fim é tudo sobre dinheiro. Você comprou a empresa para lucrar. Comprei para salvar. Virei para ele. Marcelo, você trabalha aqui há 20 anos. Nesse tempo, quantas vezes você foi promovido por mérito? Quantas vezes teve aumento real de salário? Quantas vezes participou de decisão estratégica? Ele não respondeu. 0, 0 e 0. Respondi por ele. Porque gestão familiar sem profissionalismo mantém todos no mesmo lugar eternamente. Você está bravo comigo, mas deveria estar bravo com um sistema que te manteve estagnado por 2 décadas. Virei para os outros. Eu ofereço futuro diferente. Performance é recompensada. Crescimento é real. Voz é ouvida. Mas sim, exige competência, exige adaptação, exige esforço. Se vocês querem continuar do jeito que sempre foi, eu não sou a pessoa certa para liderar isso. Mas se querem crescer, eu estou aqui. Um dos operários levantou a mão. Jorge, mais de 20 anos de empresa. Dona Carol, a senhora falou em salário justo. O que isso significa? Significa revisão salarial baseada em pesquisa de mercado. Se vocês estão abaixo da média, vamos corrigir. E significa bônus por performance de projeto. Obra entregue no prazo e dentro do orçamento. Equipe ganha percentual do lucro. Murmúrios de surpresa. Isso é real? Jorge insistiu. Porque já prometeram muita coisa aqui. É real. E vai estar no contrato de todos vocês dentro de 30 dias. Quem quiser sair, pode sair com aviso prévio pago. Quem quiser ficar, precisa assinar novo contrato com essas condições. Marcelo tentou uma última vez. E se a gente decidir paralisar mesmo assim? Então você estará liderando paralisação ilegal, configurando abandono de emprego e perdendo qualquer direito a pacote de desligamento. Respondi calmamente. E eu vou contratar equipe nova amanhã de manhã. Sua escolha, Marcelo. O grupo olhou para ele, depois para mim. Jorge se levantou. Eu fico. Quero ver essas mudanças. Um por um, os outros também levantaram concordando. Marcelo percebeu que tinha perdido. Saiu do canteiro sem olhar para trás.
Voltei para o escritório às 7 da noite. Meu pai ainda estava lá, junto com Beatriz e tio Rogério. E então? Bia perguntou. Crise resolvida. Equipe está conosco. Marcelo se demitiu de fato ao sair. Meu pai estava me olhando com expressão que eu não conseguia decifrar. O que foi, pai? Você acabou de fazer em um dia o que eu não consegui em 5 anos. Ele disse devagar. Conectar com a equipe, ganhar confiança deles, fazê-los acreditar em mudança. Porque eu estou oferecendo mudança real, não só promessa. Eu sei. Ele suspirou. Carol, preciso te pedir desculpas. Não só pelo domingo. Por anos. Por décadas de não te ver, não te ouvir, não te valorizar. Pai... Deixa eu terminar. Ele levantou a mão. Seu avô me deu essa empresa porque eu era o filho homem. Nunca questionei se eu era a melhor escolha. Só assumi que era meu direito. Hoje eu vi o que é liderança de verdade. E não é sobre herança. É sobre competência. Lágrimas queimaram meus olhos. Você é competente, pai. Só estava preso num modelo antigo. E você? Ele sorriu. E pela primeira vez em anos, o sorriso chegou aos olhos. Você está escrevendo modelo novo. E eu vou ter honra de aprender com minha filha. Naquela noite, enquanto dirigia para casa, pensei na carta do vovô. Nas palavras sobre salvar meu pai de si mesmo. Talvez, só talvez, eu estivesse conseguindo. 45 dias depois, a Santos em Associados estava irreconhecível. O terceiro andar tinha sido reformado completamente. Estações de trabalho modernas substituíram as mesas antigas. Telas de LED exibiam o progresso de cada obra em tempo real. E uma sala de guerra digital centralizava toda a gestão de projetos. Os notebooks velhos tinham virado doação para escolas técnicas, substituídos por equipamentos de última geração. Mas a transformação mais profunda não estava no hardware, estava nas pessoas. Júlia, a engenheira que havia perguntado sobre crescimento na primeira reunião, agora liderava a equipe de inovação tecnológica. Tinha implementado BIM em todos os projetos novos e reduzido o tempo de planejamento em 28%. Fernando, o engenheiro que me ligou durante a crise do Marcelo, tinha assumido gerência de 3 obras após treinamento intensivo e estava entregando o resultado acima das expectativas. Eu estava na sala de reuniões revisando propostas para a licitação mais importante do ano. Um complexo empresarial de 120 milhões de reais na Zona Sul. Era exatamente o tipo de projeto que a Santos nunca tinha conseguido ganhar nos últimos 5 anos. Carol, tem visita. Beatriz abriu a porta. O pessoal da Vanguarda chegou de São Paulo. Minha equipe do fundo tinha vindo para a auditoria trimestral. 3 analistas seniores que eu havia contratado ao longo dos anos. Marina, especialista em due diligence. Roberto, expert em reestruturação operacional. E Amanda, gênio em modelagem financeira. Carol, os números da Santos estão surreais. Marina abriu o laptop na mesa. 45 dias e vocês já reduziram custo operacional em 17%, aumentaram margem em 9 pontos percentuais e têm pipeline comercial 3 vezes maior que o trimestre passado. A equipe daqui merece o crédito. Respondi honestamente. Eles estavam prontos para decolar, só precisavam de estrutura adequada. E como está a relação com seu pai? Amanda perguntou. Ela sabia da história toda. Diferente. Melhor. Sorri. Ele está aprendendo a delegar. Ontem passou 3 horas numa reunião com Júlia sobre inovação tecnológica. O Eduardo de 2 meses atrás não teria dado 15 minutos de atenção para ela. E o resto da família? A irmã? Beatriz está florescendo. Olhei pela janela onde via minha irmã conversando com a equipe de arquitetura. Ela sempre teve talento, mas ficava na sombra do pai. Agora está liderando o redesign completo da identidade visual da empresa e desenvolvendo projetos residenciais sustentáveis. Semana que vem vai apresentar numa conferência de arquitetura. Roberto bateu na mesa. Carol, sem querer estragar o clima, mas preciso falar sobre risco. A velocidade dessa transformação é impressionante, mas também perigosa. Você está exposta. Muita mudança rápida cria instabilidade. Que tipo de instabilidade? Do tipo que permite concorrentes explorarem fraquezas temporárias. Vocês estão com 3 obras grandes simultâneas. Equipe ainda se adaptando aos novos processos. Fornecedores novos. Um erro grande agora e toda a narrativa de sucesso vira a história de fracasso espetacular.
Ele estava certo, e eu sabia. Estamos monitorando tudo de perto. Garanti. Reuniões diárias de status, métricas em tempo real, protocolos de escalação imediatos. Espero que seja suficiente. Ele não parecia convencido. Naquela tarde, descobri que Roberto tinha razão em estar preocupado. Meu celular tocou às 4h20. Jorge, da obra do Morumbi. Dona Carol, temos problema sério. O fornecedor de estrutura metálica cancelou a entrega, sem aviso prévio. Diz que não vai mais trabalhar com a gente. Gelei. A estrutura metálica era crítica. Sem ela, a obra paralisava por no mínimo 3 semanas. Atraso que custaria multa contratual de R$200 mil, fora dano reputacional. Qual o motivo do cancelamento? Não deram motivo claro. Só disseram que problemas com fornecimento deles. Mas Dona Carol, o gerente, deixou escapar um nome. Almeida. Paulo Almeida. Claro. Ele havia esperado tempo suficiente para eu me sentir segura e então atacou onde doía, na cadeia de suprimentos. O fornecedor de estrutura metálica provavelmente tinha vínculo com a Almeida Filhos. Um favor pessoal, talvez até pagamento por fora, para sabotar nossa obra mais visível. Jorge, agradeço o aviso. Vou resolver isso. Liguei para a Marina. Preciso da lista completa de fornecedores de estrutura metálica em São Paulo. E preciso saber qual deles tem capacidade de entregar 20 toneladas de viga H em menos de 5 dias. Carol, 5 dias é impossível! O lead time normal é 3 semanas! Por isso preciso saber quem consegue fazer impossível. E quanto vai custar? 2 horas depois, tinha a resposta. Apenas um fornecedor em todo o estado tinha estoque disponível e logística para entrega expressa. Uma empresa em Jundiaí chamada Metal Sul. O problema? Custaria R$160 mil a mais que o fornecedor original. 160 mil. Isso comeria metade da margem de lucro da obra do Morumbi. Meu pai bateu na porta. Carol, ouvi sobre o problema com o fornecedor. Isso é sabotagem do Almeida? Provavelmente, mas não posso provar. Podemos processar. E levar 2 anos para resolver enquanto nossa reputação vai para o espaço. Balancei a cabeça. Não, vamos absorver o custo extra e entregar no prazo. Vamos mostrar que não somos vulneráveis. 160 mil de prejuízo num projeto que já está apertado? É isso ou multa de 200 mil mais dano reputacional que pode custar a licitação grande? Olhei para ele. Pai, você confia em mim? Ele respirou fundo. Confio. Mas, Carol, precisamos revidar. Não podemos deixar Almeida achar que pode nos atacar impunemente. Quem disse que não vamos revidar? Na manhã seguinte, às 8 horas, eu estava no escritório da Metal Sul em Jundiaí. O dono, Sr. Antônio Ferreira, 60 e poucos anos, me recebeu com desconfiança. Dona Carol, entrega expressa de 20 toneladas em 5 dias é operação complexa. Vai exigir mobilizar 3 carretas, equipe especial de carregamento, trabalho no fim de semana. O preço que passei já é no limite. Entendo, seu Antônio, e vou pagar. Mas antes, quero fazer uma proposta diferente. Coloquei na mesa dele um documento. A Santos em Associados está expandindo. Nos próximos 12 meses, vamos executar obras que precisarão de aproximadamente 800 toneladas de estrutura metálica. Estou oferecendo contrato de fornecimento preferencial. Você teria garantia de volume, pagamento em dia, relacionamento de longo prazo. Ele folheou o documento. Por que eu? Tem fornecedores maiores, mais estabelecidos. Porque você consegue fazer o impossível em 5 dias. Sorri. Isso me diz que é operador excepcional. E eu trabalho com excepcionais. E quanto ao Paulo Almeida? Ele perguntou diretamente. Ele não vai gostar que eu trabalhe com vocês. O senhor tem relacionamento comercial com a Almeida? Tive. Ele me devia R$130 mil de um fornecimento do ano passado. Pagou 60. O resto ficou em promessa. Tirei outro documento da pasta. Aqui está a proposta de adiantamento de R$200 mil sobre o contrato anual. Cobre seu prejuízo com a Almeida e garante capital de giro para a operação. Seu Antônio me olhou por longo momento. Você é diferente, Dona Carol. Não vem aqui pedir favor ou fazer ameaça. Vem com proposta de negócio real. Porque estou construindo relacionamentos, não fazendo transações pontuais. O senhor embarca? Ele estendeu a mão. Embarco. 4 dias depois,
A estrutura metálica estava sendo instalada no Morumbi. A obra seguiu no prazo. E a Santos tinha fornecedor estratégico que a Almeida tinha perdido por má gestão. Mas Paulo Almeida não era o tipo de pessoa que desistia fácil. Na semana seguinte, véspera da apresentação da proposta para a licitação de 120 milhões, Beatriz entrou correndo no meu escritório. Carol, tem crise, grande crise. O que aconteceu? A Artesp acabou de publicar edital modificado. Mudaram 3 especificações técnicas críticas. Nossa proposta inteira está baseada nas especificações antigas. A Artesp era a agência reguladora de transportes do Estado. A licitação envolvia a construção de terminal logístico intermodal. Mudanças nas especificações técnicas significavam que nossa proposta inteira estava, tecnicamente, desqualificada. Quando publicaram? Há 2 horas. E o prazo de entrega é amanhã às 10 da manhã. Olhei o relógio. 4:30 da tarde. Tínhamos menos de 18 horas para refazer proposta técnica completa que tinha levado 6 semanas para desenvolver. Convoca todo mundo. Júlia, Fernando, equipe de engenharia. Seu pai, tio Rogério. Todo mundo. Reúne agora. Às 5 horas, 23 pessoas estavam espalhadas pela sala de reuniões e corredores adjacentes. Eu coloquei as especificações novas na tela. 3 mudanças principais. Sistema de drenagem precisa ser ampliado em 40%. Estrutura de piso precisa suportar carga 30% maior. E terraplenagem precisa incluir tratamento geotécnico especial. Temos 17 horas para adaptar proposta completa. Carol, isso é impossível. Júlia disse o que todos estavam pensando. Só recalcular a estrutura vai levar 8 horas. Então vamos trabalhar em paralelo. Abri quadro branco. Júlia, você lidera a estrutura. Fernando, drenagem. Tio Rogério, terraplenagem. Cada equipe trabalha independente. Consolida depois. Bia, você coordena a integração dos documentos e garante formatação conforme edital. E você, Carol? Meu pai perguntou. Vou descobrir quem modificou essas especificações e por quê. Porque modificação de edital 2 horas antes do prazo não era coincidência. Era sabotagem. E eu tinha certeza de onde vinha. Liguei para um contato que tinha dentro da Artesp, engenheiro que eu conhecia de conferências do setor. Ricardo, preciso de informação. Off the record. Quem solicitou modificação do edital do terminal logístico? Carol, você sabe que não posso... Ricardo, se há irregularidade nisso, preciso saber agora. Não posso deixar minha empresa ser prejudicada por jogo sujo. Silêncio do outro lado. Houve pressão política. Ele finalmente disse. Deputado estadual ligado à construção civil. Ele argumentou que especificações originais não atendiam normas de segurança atualizadas. Nome do deputado? Maurício Almeida. Maurício Almeida. Filho de Paulo Almeida. A sabotagem era mais sofisticada do que eu imaginava. Paulo tinha usado influência política do filho para modificar edital na última hora, sabendo que só empresas com estrutura muito grande conseguiriam adaptar proposta a tempo. Empresas como a dele. Ricardo, essas modificações têm base técnica real? Tem alguma base, mas timing é suspeito. Obrigada. Desliguei e voltei para a sala de reuniões. Meu pai notou minha expressão. Carol, o que descobriu? Expliquei rapidamente. O clima na sala ficou pesado. Então a gente nem deveria tentar. Fernando disse desanimado. Se tem manipulação política, nunca vamos ganhar mesmo. Ao contrário. Sentei na mesa. Vamos tentar com mais vontade ainda. Porque se entregarmos proposta perfeita adaptada às novas especificações, provamos capacidade técnica superior. E se perdermos mesmo assim por manipulação, temos base para contestação legal com evidência de competência técnica indiscutível. Júlia se levantou. Então vamos trabalhar. Tenho estrutura para recalcular. Uma por uma, as pessoas saíram para suas estações. Meu pai ficou. Carol, você aprendeu isso sozinha? Essa capacidade de transformar desvantagem em oportunidade? Aprendi com você, pai. Comigo? Eu sempre fui acomodado com status quo. Lembra quando a obra de Santana teve problema com fundação nos anos 2000? Você achou solução criativa com estacas raiz que ninguém tinha pensado. Transformou o problema em inovação. Sorri. Você sempre teve essa capacidade. Só esqueceu de usar. Ele piscou rapidamente. Obrigado por me lembrar disso. A noite se transformou em madrugada. Pizza chegou às 8.
Café estava sendo consumido em quantidades industriais. Às 2 da manhã, ainda havia 12 pessoas trabalhando. Júlia terminou os cálculos estruturais às 4h20. Fernando finalizou drenagem às 6h05. Tio Rogério entregou terraplenagem às 7h40. Beatriz consolidou tudo às 8h50. Às 9h30 da manhã, eu estava na Artisp com proposta de 420 páginas impressa, encadernada e com todas as especificações novas atendidas perfeitamente. O funcionário que recebeu os documentos checou tudo meticulosamente. Santos em Associados. Ele carimbou o protocolo. Vocês são a terceira empresa a entregar. Parabéns pela agilidade. Terceira. Isso significava que pelo menos 2 outras conseguiram se adaptar, provavelmente incluindo Almeida em Filhos. Voltei para o escritório às 10h30. A equipe inteira estava desmontada nos sofás e cadeiras do Open Space, exaustos, mas satisfeitos. Conseguimos! Júlia levantou meio de bruços do sofá. Não acredito que conseguimos. Vocês são extraordinários. Falei para a sala inteira. Cada um de vocês. Descansem hoje. Amanhã voltamos normal. Fernando levantou a mão fracamente. Carol, mesmo se não ganharmos, isso valeu. Nunca vi equipe trabalhar assim, com esse propósito. Vamos ganhar, afirmei. Porque nossa proposta está impecável. 3 semanas depois, o resultado saiu. Santos em Associados havia vencido a licitação. Proposta técnica tinha recebido pontuação máxima em todas as categorias. Proposta comercial estava competitiva, mas não era a mais barata. Ainda assim, o conjunto tinha nos colocado em primeiro lugar. 120 milhões de reais. O maior contrato da história da empresa. A notícia espalhou pelo escritório como fogo. Júlia chorou. Fernando abraçou todo mundo. Tio Rogério ligou para a esposa gritando de alegria. Meu pai ficou sentado na cadeira dele olhando pela janela em silêncio. Bati na porta. Pai, você está bem? Ele se virou. Tinha lágrimas no rosto. Eu estava certo de ter perdido essa empresa. Disse baixinho. 2 meses atrás, eu estava escolhendo qual oferta insultuosa aceitar porque não via outra saída. E agora acabamos de ganhar licitação que nunca sonhei ser possível. Sentei ao lado dele. Não fui eu sozinha que ganhei, pai. Foi a equipe que você construiu. Eu só dei ferramentas e direção. Você me deu esperança. Ele pegou minha mão. Quando você colocou aquele contrato na mesa naquele domingo, não estava só mostrando números. Estava mostrando que impossível é só questão de perspectiva. E você acreditou. Apertei a mão dele. Poderia ter reagido com orgulho ferido, recusado mudança, lutado contra tudo. Mas você escolheu confiar. Escolheu crescer. Isso é mais difícil que qualquer reestruturação operacional. Ficamos em silêncio por momento. Carol, tem algo que preciso fazer. Ele se levantou e foi até armário, tirando uma caixa de madeira. Isso era do seu avô. Abriu a caixa. Dentro, uma caneta Mont Blanc antiga. Vovô João usava essa caneta para assinar todos os contratos importantes. Quando ele me passou a empresa, me deu essa caneta. Disse que era símbolo da responsabilidade de manter o legado. Ele estendeu para mim. Agora é sua. Pai, eu não posso. Você ainda é CEO. E você é quem está realmente comandando. Ele fechou minha mão em torno da caneta. Aceita. Não como me tirar poder, mas como reconhecer que você é a verdadeira herdeira da visão do seu avô. Olhei para a caneta. Podia imaginar vovô João segurando, assinando contratos que construíram essa empresa décadas atrás. Vamos assinar o contrato da licitação juntos. Propus. Você como CEO, eu como CEO. Parceria real. Ele sorriu. Parceria real. Naquela noite, houve celebração no escritório. Beatriz tinha organizado churrasco surpresa na laje do prédio. Toda a equipe estava lá, incluindo o pessoal de obra que tinha vindo especialmente. Jorge, o operário que tinha sido o primeiro a ficar comigo naquele dia crítico do Morumbi, fez brinde. Para Carol Santos, que mostrou que liderança não é sobre ter nascido em família certa. É sobre ter coragem de fazer o certo. Todos brindaram. Meu pai estava ao meu lado. Sabe o que é engraçado? Ele disse. Passei 30 anos tentando proteger essa empresa de mudanças. E mudança era exatamente o que ela precisava. Mudança dói, respondi.
É natural ter medo. Mas você não teve. Medo, quero dizer. Tive sim, muito. Admiti. Toda vez que tomei decisão grande, toda vez que arrisquei capital, toda vez que confrontei alguém. Medo estava lá. Só aprendi a não deixar ele decidir por mim. Marina veio até nós. Carol, desculpa interromper, mas tem ligação urgente. Paulo Almeida. O clima mudou instantaneamente. Meu pai ficou tenso. Passa para a sala de reuniões. Pedi. Desci e atendi. Paulo. Carol. A voz dele estava diferente. Sem arrogância. Parabéns pela licitação. Proposta de vocês foi tecnicamente superior. Obrigada. Não esperava esse telefonema. Nem eu esperava fazer. Ele suspirou. Carol, quero propor trégua. Não amizade, não parceria. Só respeito mútuo e fim de sabotagens de ambos os lados. Sabotagens de ambos os lados? Repeti. Paulo, eu não sabotei você. Eu competi limpo. Você roubou meu fornecedor de estrutura metálica. Eu ofereci condições melhores. Isso se chama mercado livre. Silêncio do outro lado. Você tem razão. Ele admitiu. Carol, aprendi algo vendo você operar esses 2 meses. Eu estava jogando jogo antigo em mercado novo. Você está construindo modelo que eu não sei combater porque não é baseado em intimidação ou conchavo. É baseado em competência e relacionamentos verdadeiros. Completei. Exatamente. E isso me deixa nervoso porque não sei como competir nisso sem me tornar pessoa diferente. Então se torne pessoa diferente, sugeri. Paulo, você construiu império. Isso exige talento real. Imagina o que conseguiria fazer se aplicasse esse talento com integridade em vez de manipulação. Longo silêncio. Trégua aceita? Ele finalmente perguntou. Aceita. Mas, Paulo, se você tentar me sabotar de novo, não vou ligar pedindo trégua. Vou simplesmente te esmagar com competência superior até você não ter escolha além de vender para mim. Ele riu genuinamente. Anotado. Boa noite, Carol. Boa noite. Voltei para a laje. Meu pai estava esperando. Trégua. Expliquei. Almeida desistiu. Você o derrotou sem nunca entrar na lama com ele. Pai balançou a cabeça admirado. Como você aprendeu isso? Observando seus erros. Falei honestamente, mas com gentileza. Você sempre quis ser respeitado, mas buscava respeito no lugar errado. Em hierarquia, em tempo de casa, em tradição. Eu aprendi que respeito verdadeiro vem de fazer o que diz que vai fazer, tratar pessoas com dignidade e entregar resultado. Ele assentiu devagar. Você se tornou a líder que eu deveria ter sido. Eu me tornei líder diferente. Corrigi. Não melhor, diferente. E só consegui porque você abriu espaço para isso quando engoliu orgulho e aceitou mudança. Beatriz se juntou a nós. Posso interromper esse momento, Hallmark? Rimos. Claro, Bia. Pai abraçou ela. O que foi? Só queria dizer que estou orgulhosa de vocês dois, de ver meu pai aprendendo a ser vulnerável e minha irmã mostrando que mulheres não apenas pertencem à construção civil, mas podem revolucionar ela. Seu momento chegará também, disse para ela. Os projetos sustentáveis que você está desenvolvendo vão ser próxima grande evolução da empresa. Falando nisso, ela ficou séria. Carol, pai, preciso contar uma coisa. Recebi proposta de emprego. Escritório de arquitetura em Nova York, especializados em sustentabilidade urbana. Meu pai ficou pálido. Você vai embora? Não sei. Bia olhou para nós dois. Queria a opinião de vocês. É oportunidade incrível. Mas também significa deixar família, deixar empresa quando está finalmente decolando. Olhei para meu pai. Vi no rosto dele a luta interna, o medo de perder outra filha, o desejo de segurá-la. E então, algo mudou na expressão dele. Bia. Ele segurou os ombros dela. Você deve ir. O quê? Ela e eu falamos juntas. Deve ir, aprender, crescer, ver o mundo. Ele sorriu, mesmo com olhos marejados. E quando voltar, vai trazer conhecimento que nós não temos aqui. Vai elevar essa empresa para outro patamar. Igual sua irmã fez. Mas, pai, você sempre disse que família deveria ficar junta. Eu disse muita bobagem ao longo dos anos. Ele a abraçou.
Família junta não significa família presa. Significa família que apoia os sonhos uns dos outros. Beatriz chorou. Eu chorei. Até meu pai, o Eduardo Santos, que nunca mostrava emoção, deixou lágrimas rolarem. Ali, naquela laje em Vila Olímpia, com equipe celebrando ao redor e cidade de São Paulo brilhando embaixo, entendi que tinha conseguido mais que salvar uma empresa. Tinha ajudado a curar uma família. 6 meses depois daquele domingo que mudou tudo, eu estava no 23º andar de um prédio em construção na Zona Sul. O vento forte de setembro fustigava meu capacete e colete de segurança, enquanto observava a cidade se estender até o horizonte. Aquele era o terminal logístico da licitação de 120 milhões. Nossa obra mais ambiciosa. E estava 43% concluída, dentro do prazo e do orçamento. Carol, vem ver isso. Júlia me chamou da outra extremidade da laje. Ela apontava para a estrutura metálica que acabava de ser instalada. Olha a precisão do encaixe. 0 de retrabalho. Caminhei até ela, sentindo orgulho genuíno. Não da estrutura em si, mas do que ela representava. Uma equipe que tinha aprendido a trabalhar com excelência porque acreditava que era possível. Júlia, você se lembra do seu primeiro dia gerenciando obra sozinha? Ela riu. Lembro. Achei que ia ter ataque cardíaco. Tinha 26 anos, gerenciando homens com 30 anos de experiência, alguns duvidando se eu sabia diferenciar viga de pilar. E agora? Agora eles me respeitam porque provei que respeito o conhecimento deles enquanto trago eficiência que eles não tinham. Ela olhou para mim. Você me ensinou isso, Carol. Que respeito é via de mão dupla. Meu celular vibrou. Mensagem de Beatriz, já em Nova York há 3 meses. Irmã, acabei de apresentar projeto no escritório. Mencionei metodologia sustentável que desenvolvemos na Santos. Querem fazer parceria. Vão mandar equipe deles para a SP mês que vem. Você criou onda que está cruzando o oceano. Sorri. Beatriz estava florescendo em Nova York, mas mantinha conexão com raízes. Exatamente como deveria ser. Desci da obra e fui direto para a reunião na sede da Vanguarda Capital em São Paulo. Marina, Roberto e Amanda estavam na sala de conferências quando cheguei. Carol, os números consolidados do portfólio estão aqui. Marina abriu a apresentação. Santos em Associados não é só a reestruturação mais rápida que já fizemos. É a mais lucrativa. EBITDA cresceu 123% em 6 meses. Margem operacional saiu de 4% para 17%. E mais importante, satisfação dos funcionários está em 92%. E tem mais. Roberto adicionou. 3 outras construtoras de médio porte entraram em contato. Querem saber se a Vanguarda tem interesse em replicar modelo Santos com elas. Basicamente, você criou o blueprint para a transformação do setor. Não foi blueprint. Corrigi. Foi respeito pelas pessoas e profissionalização de processos. Isso não é revolucionário, é básico, só não era feito. Amanda se inclinou para a frente. Carol, precisamos falar sobre o seu futuro. Você está dividida entre operar a Santos e gerenciar a Vanguarda. Não é sustentável a longo prazo. Algo precisa mudar. Ela estava certa. Eu sabia há semanas. Trabalhava 16 horas por dia, transitando entre 2 mundos, 2 identidades. Carol a CEO e Carol a Managing Partner. Eventualmente teria que escolher. Eu sei. Admiti. Estou pensando nisso. Pensa rápido. Marina disse gentilmente. Porque você está brilhante em ambos, mas está se queimando também. Saí da reunião às 7 da noite e fui direto para a casa dos meus pais. Era aniversário do meu pai, 64 anos. Jantar pequeno, só família próxima. Pai, mãe, tio Rogério e eu. Eduardo Santos estava diferente. Tinha emagrecido uns 5 quilos, cortado o cabelo diferente, trocado os ternos pesados por trajes mais modernos. Mas a mudança maior não era física, era na energia. Ele sorria mais, ria mais, parecia mais leve. Filha, ele me abraçou na porta. Estava esperando você. Vem, sua mãe fez aquele risoto que você adora. Durante o jantar, a conversa fluía naturalmente. Meu pai contava sobre treinamento de liderança que tinha feito, algo que ele jamais teria considerado um ano atrás. Tio Rogério falava animado sobre inovação em fundações que estava implementando.
Mamãe mostrava fotos que Beatriz tinha mandado de Nova York. Carol, posso fazer pergunta? Tio Rogério limpou a garganta. Não quero ser indiscreto, mas você está feliz? A pergunta me pegou de surpresa. Por que pergunta isso, tio? Porque você conquistou tudo que se propôs. Salvou a empresa, provou seu valor, transformou o setor. Mas te vejo e... não sei. Parece que carrega peso que não deveria carregar. Silêncio na mesa. Meu pai me observava atentamente. Eu estou feliz. Comecei devagar. Mas também estou exausta. Estou dividida entre dois mundos e não sei se consigo continuar assim. Então para. Meu pai disse simplesmente. Para o quê, pai? Para tentar fazer tudo. Você já provou o que precisava provar. Agora pode escolher o que realmente quer fazer. Mas a Santos precisa de mim, e a Vanguarda também. A Santos precisa de boa liderança. Ele corrigiu. Não necessariamente você. Carol, nos últimos 6 meses você construiu um time tão forte que a empresa funcionaria perfeitamente sem você estar lá fisicamente todo dia. Você está me demitindo? Tentei piada, mas havia insegurança real na pergunta. Estou te libertando. Ele segurou minha mão. Carol, você tem dom para transformar empresas. A Vanguarda é onde esse dom opera em maior escala. A Santos foi seu laboratório, sua prova de conceito. Mas não precisa ser sua prisão. E quem seria a COO? Júlia, ele disse sem hesitar. Com Fernando como VP de operações e sua irmã, quando voltar de Nova York, como diretora de inovação sustentável. É time forte, treinado por você, imbuído dos seus valores. Olhei para meu pai com surpresa. O homem que 6 meses atrás mal conseguia delegar estava agora sugerindo que eu saísse completamente. Pai, você tem certeza? Tenho. Porque finalmente entendi algo. Você não salvou essa empresa para ficar nela. Salvou para provar que conseguia. Agora que provou, pode seguir em frente sem culpa. Lágrimas queimaram meus olhos. Eu me sentiria abandonando vocês. Você não está abandonando. Mamãe falou pela primeira vez. Está evoluindo, assim como incentivamos Beatriz a ir para Nova York. É hora de você voar mais alto também. Mas eu continuaria no conselho, acrescentou meu pai. Participaria das decisões estratégicas, só não estaria no dia a dia operacional. A proposta fazia sentido. Racionalmente, fazia todo sentido. Mas emocionalmente, significava soltar o controle de algo que eu tinha lutado tanto para conquistar. Posso pensar? Claro. Pai sorriu. Mas, Carol, aprendi com você que medo de mudança não é razão para evitar evolução. Não deixa seu próprio sucesso te prender. Após o jantar, fui caminhar no condomínio com meu pai. O mesmo trajeto que fazíamos quando eu era criança. Pai, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você se arrepende de algo? Em relação a mim, quero dizer. Ele parou de andar. Me arrependo de anos de não te ver, de desperdiçar tempo que não volta, de quase perder a chance de te conhecer como a mulher incrível que você se tornou. Mas não perdeu. Segurei o braço dele. Estamos aqui agora. Graças à sua persistência. Carol, você sabe o que me impressiona mais em você? Não é sua inteligência, não é sua capacidade de liderança. É sua capacidade de perdoar, de me dar chance que eu não merecia. Você é meu pai. Claro que merecia chance. Nem todo mundo pensa assim. Ele olhou para estrelas começando a aparecer. Tem filhos que nunca perdoam pais que os decepcionam. Você não só perdoou, como me ajudou a me tornar pessoa melhor. Ficamos em silêncio, apenas caminhando. Carol, tem algo que nunca te contei. Ele finalmente disse. Seu avô, antes de morrer, me chamou para conversa particular. Disse que estava dividindo herança de forma específica. Deixaria a empresa para mim, mas ações para você. Eu fiquei furioso. Achei injusto. Perguntei por que não deixava tudo para mim, que tinha dedicado vida toda ao negócio. Parei de caminhar. O que ele respondeu? Disse. Eduardo, te deixo a empresa porque você precisa dela para ter identidade. Deixo ações para Carol porque ela não precisa. E pessoa que não precisa é a única que pode realmente salvá-la. Meu pai limpou os olhos. Eu não entendi na época. Achei cruel até. Mas ele estava certo. Você não precisava dessa empresa. Por isso conseguiu transformá-la. Vovô sempre foi sábio.
E eu sempre fui orgulhoso. Ele admitiu. Mas sabe qual é a diferença entre orgulho e dignidade? Orgulho te impede de crescer. Dignidade te permite reconhecer erros e ainda manter cabeça erguida. Estou aprendendo a diferença. Abracei meu pai ali, no meio da rua do condomínio, sob céu de setembro. Eu te amo, pai. Mesmo com todos os erros, todas as dificuldades. Você sempre foi meu herói. Só precisava virar herói para você mesmo também. Estou tentando. Ele segurou meu rosto. E tendo você como exemplo, fica mais fácil. Na segunda-feira seguinte, convoquei reunião extraordinária do Conselho da Santos em Associados. Meu pai e tio Rogério, 2 conselheiros independentes que a Vanguarda havia nomeado, e Júlia, que eu tinha convidado especialmente. Tenho decisão importante para comunicar. Comecei. A partir do próximo mês, estarei deixando posição de COO da Santos em Associados para me dedicar integralmente à Vanguarda Capital Partners. Júlia ficou pálida. Os conselheiros se entreolharam. Isso não é abandono. Continuei rapidamente. É evolução natural. A Santos está sólida. Time está forte. Processos estão estabelecidos. Minha presença diária não é mais necessária e, na verdade, pode estar atrapalhando o crescimento das lideranças que desenvolvemos. Carol, sem você? Júlia começou. Júlia, você será a nova COO. Anunciei. Fernando será VP de operações. Quando Beatriz voltar de Nova York, assumirá como diretora de inovação sustentável. É time de liderança forte, complementar e pronto. Mas eu não tenho sua experiência. Júlia protestou. Ninguém tinha quando começou. Sorri. Experiência se constrói fazendo. E você estará fazendo com o apoio de conselho ativo, com meu pai como CEO, com estrutura que construímos juntas. Você está pronta, Júlia. Só precisa acreditar nisso. Meu pai se pronunciou. Apoio completamente essa decisão. Júlia tem minha confiança total. E Carol, obrigado por construir time que pode prosperar sem você. É marca de verdadeira liderança. A votação foi unânime. Júlia seria nova COO a partir de 1º de novembro. Após reunião, Júlia me procurou no corredor. Carol, estou apavorada. Bom, respondi. Medo saudável mantém você atenta. Só não deixa ele paralisar você. E se eu fracassar? E se eu decepcionar você? Júlia, olha para mim. Segurei os ombros dela. Você não vai me decepcionar. Porque eu não coloquei expectativas irreais sobre você. Coloquei confiança realista. Você é competente, dedicada, respeitada pela equipe. Vai cometer erros? Sim, eu cometi zilhões. Mas vai aprender com eles e seguir em frente. É isso que importa. E se eu precisar de ajuda? Eu estou a um telefone de distância. Sempre. Não estou saindo da sua vida, Júlia. Só estou saindo da sua rotina diária. Você precisa do espaço para liderar do seu jeito, não do meu. Ela me abraçou forte. Obrigada. Por acreditar em mim quando nem eu acreditava. Você já acreditava. Corrigi. Só não sabia que acreditava. Nas semanas seguintes, fiz transição meticulosa. Apresentei Júlia para cada fornecedor importante. Revisei com ela cada processo crítico. Garanti que ela tinha todas as senhas, todos os contatos, todo o contexto necessário. No meu último dia oficial como COO, 30 de outubro, a equipe organizou despedida surpresa na laje do prédio. Tinha bolo, champanhe e placa de homenagem com inscrição. Carol Santos, a mulher que provou que mudança não destrói legado, constrói futuro. Jorge, o operário que tinha sido meu primeiro apoiador, fez discurso. Dona Carol, quando a senhora chegou aqui, muitos de nós tinham medo. Medo de perder emprego, medo de mudança, medo do desconhecido. A senhora não tirou nosso medo. Ensinou a gente a trabalhar com ele. Mostrou que crescer dói, mas estagnar mata. Obrigado por isso. Fernando falou depois. Carol, você transformou esta empresa. Mas mais que isso, transformou como a gente pensa sobre trabalho, sobre competência, sobre o que é possível. Você definiu um novo padrão para o setor inteiro. Júlia foi última. Carol, você é minha mentora, minha inspiração, minha amiga. Tenho medo desses sapatos que preciso preencher, mas tenho também determinação de honrar o exemplo que você deixou. Vou fazer você se orgulhar. Você já faz. Respondi, voz embargada. Meu pai se aproximou com o envelope.
Carol, o conselho votou unanimemente. Você agora é presidente vitalícia do Conselho da Santos em Associados. Não é posição honorária. É reconhecimento que sua visão deve continuar guiando essa empresa sempre. Abri o envelope. Certificado formal nomeando-me presidente do conselho. Obrigada. Mal consegui falar. À noite, sentei no meu apartamento com caixa de papelão cheia de coisas do escritório da Santos. Fotos, placas, documentos. 7 meses de intensidade absoluta condensados em objetos. No fundo da caixa, encontrei cópia do contrato que tinha colocado na mesa naquele domingo. O documento que mudou tudo. Toquei o papel, lembrando da expressão do meu pai quando viu pela primeira vez. Meu celular tocou. Beatriz. Videochamada de Nova York. Irmã, vi as fotos da sua despedida. Chorei litros aqui. Bia, você está voltando quando? Janeiro. Vou terminar o projeto aqui e voltar para assumir na Santos. Ela sorriu. Mas, Carol, preciso te contar. O escritório daqui quer abrir filial em São Paulo. E querem que eu lidere. Seria a ponte entre projetos deles e executivos brasileiros. Tipo, parceria internacional permanente com a Santos. Isso é incrível. É. E existe porque você criou empresa que arquitetos de Nova York respeitam. Você abriu portas, Carol. Para mim, para a Júlia, para todas as mulheres que vêm depois. Depois que desligamos, fiquei pensando nisso. Portas abertas. Caminhos criados. Não apenas para mim, mas para outras. 3 meses depois, janeiro de 2026, a Vanguarda Capital Partners anunciou o segundo fundo de investimento, focado exclusivamente em infraestrutura e construção sustentável. Captamos 350 milhões de reais de investidores institucionais. O lançamento foi em evento no Hotel Unique. 400 convidados. Empresários, investidores, políticos, imprensa. Eu estava no palco, apresentando nossa visão. Construção civil no Brasil está passando por transformação necessária. Falei para a plateia. Não é mais suficiente construir rápido e barato. Precisamos construir inteligente, sustentável, humano. A Vanguarda está comprometida em apoiar empresas que entendem isso, que valorizam pessoas tanto quanto lucro, que veem legado como mais que concreto e aço. Na primeira fila, meu pai assistia com orgulho visível. Ao lado dele, Júlia e Fernando, representando a Santos. Beatriz tinha voltado de Nova York e estava ao lado da minha mãe. Tio Rogério filmava tudo no celular. Após a apresentação, Paulo Almeida me abordou. Carol, impressionante. Ele estendeu a mão. Você não apenas transformou uma empresa, está transformando o setor inteiro. Obrigada, Paulo. Como vão as coisas na Almeida? Bem, implementei algumas das práticas que vi você usando. Avaliação de performance baseada em mérito, investimento em tecnologia, relacionamentos mais justos com fornecedores. Ele sorriu sem jeito. Você me forçou a evoluir, goste eu ou não. E você gosta? Surpreendentemente, sim. A empresa está mais saudável. Eu durmo melhor. Então, obrigado por me derrotar tão completamente que não tive escolha além de melhorar. Rimos juntos. Quem diria? No final da noite, estava na varanda do hotel com meu pai, olhando a cidade iluminada. Carol, posso te fazer pergunta? Sempre, pai. Você se arrepende de algo? De como tudo aconteceu? Pensei cuidadosamente. Me arrependo de ter esperado tanto. De ter levado 7 anos construindo em silêncio antes de revelar. Talvez se tivesse sido mais aberta desde o início. Não. Ele interrompeu. Se tivesse sido mais aberta, eu teria sabotado tudo. Meu orgulho, minha insegurança, teriam destruído suas chances antes de você estar forte o suficiente para se defender. Você precisava daqueles 7 anos. Eu precisava estar desesperado o suficiente para ouvir. Então talvez não tenha sido tempo perdido. Foi tempo necessário. Exatamente. Ele colocou o braço nos meus ombros. Carol, sabe o que aprendi com você? Timing não é sobre velocidade, é sobre precisão. Você esperou o momento exato, quando eu não tinha escolha além de ver você de verdade. E agora você me vê? Agora eu te vejo. E me sinto privilegiado de ter filha que é melhor líder, melhor empresária, melhor pessoa do que eu jamais fui. Pai, você é bom líder. Só estava preso em modelo antigo, mas olha como você evoluiu nesses meses. Você hoje é líder que sempre teve potencial de ser.
Porque você me mostrou o caminho. Ele me beijou na testa. Obrigado, filha, por não desistir de mim quando seria mais fácil. Quando dirigi para casa naquela noite, parei na frente do prédio da Santos em Associados. 3 da manhã, tudo escuro, apenas luzes de segurança acesas. Mas conseguia ver, mesmo na escuridão, o logo iluminado na fachada. Santos em Associados. 4 gerações de história. E agora, pronto para a 5ª, 6ª, 10ª geração. Porque não era mais empresa familiar frágil dependente de uma pessoa. Era a instituição sólida, construída sobre princípios que sobreviveriam a todos nós. Peguei meu celular e tirei foto. Postei no Instagram com legenda simples. 6 meses atrás, coloquei contrato de 50 milhões na mesa e mudei minha vida. Hoje, olho para essa empresa e vejo não apenas negócio salvo. Vejo pessoas empoderadas, legado honrado, futuro construído. Para todos que já foram subestimados pela própria família, seu valor não depende do reconhecimento deles. Mas quando eles finalmente veem você, a reconciliação é possível. Mudança não destrói amor. Às vezes, é a única coisa que pode salvá-lo. O post viralizou. 3 milhões de visualizações em 24 horas. Centenas de mensagens de mulheres contando histórias similares. De serem invisíveis em família. De provarem valor contra todas as expectativas. De transformarem dor em propósito. Uma mensagem específica me marcou. De uma garota de 23 anos. Carol, meu pai é dono de metalúrgica e diz que mulher não entende de indústria. Estou estudando engenharia escondida. Sua história me deu coragem para continuar. Um dia, eu também vou colocar meu contrato na mesa dele. Respondi. Continue, construa. E quando chegar sua hora, faça com amor. Porque provar valor não é sobre humilhar quem duvidou. É sobre elevar todos ao seu redor. Hoje, quando olho para trás, entendo que aquele domingo não foi sobre dinheiro. Não foi sobre poder. Foi sobre ser vista. Durante 32 anos, eu fui a filha invisível. A que escolheu caminho diferente. A que não se encaixava na visão do pai sobre o que filha deveria ser. E então, em um almoço de domingo, me tornei visível. Não pedindo permissão. Não implorando reconhecimento. Mas colocando na mesa a prova incontestável de quem eu era. 50 milhões de reais em contrato. Mas o verdadeiro valor estava no que aquele papel representava. Anos de trabalho silencioso, de competência construída longe dos holofotes, de acreditar em mim mesma quando ninguém mais acreditava. Meu pai duvidou de mim. E essa dúvida, por mais dolorosa que tenha sido, me forçou a me tornar inabalável. Me forçou a construir sucesso tão sólido que não dependia da aprovação dele. E quando finalmente coloquei aquele contrato na mesa, não estava provando nada para ele. Estava provando para mim mesma que eu não precisava da validação dele para ser extraordinária. Mas recebi a validação mesmo assim. E isso, depois de tudo, foi presente que eu não esperava, mas que curou feridas que nem sabia que tinha. Hoje, quando olho para aquele contrato que mudou tudo, não vejo apenas números. Vejo cada não que ouvi, cada porta fechada, cada vez que me senti pequena. Eduardo ainda dirige a construtora, mas agora como meu parceiro, não como meu juiz. Aprendemos, eu e ele, que provar seu valor não é sobre humilhar quem duvidou. É sobre construir algo tão sólido que as dúvidas se tornam irrelevantes. Se essa história tocou você, deixa seu like e se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E compartilha nos comentários. Quem na sua vida precisa ver o que você é capaz de fazer? Às vezes, a melhor resposta para quem duvidou não é uma palavra. É um resultado que fala por si. E às vezes, quando você constrói seu império em silêncio, o barulho do sucesso é ensurdecedor o suficiente.